Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando então nossa série de vídeos sobre a Revolução Russa. No último vídeo começamos a falar sobre alguns mitos sobre a famosa figura do monge Rasputin. Vamos então continuar falando alguns mitos sobre ele. Começando então o mito 65, que foram os bolcheviques ou os alemães que criaram os rumores sobre Rasputin. Não foram encontrados em nenhuma das datas do Congresso do Partido Bolchevique propagandas relacionadas a Rasputin. A imprensa socialista só levantou esse tema depois de fevereiro de 17 e deu pouca atenção a esse assunto, bem diferente dos jornais progressistas que publicavam esse tema em massa. Outra teoria coerente é de que quem inventou o monge louco foram os inimigos alemães. Parece totalmente lógico um inimigo de guerra usar a arma de desinformação para desestabilizar o rival. O grão-duque Gravil Konstantinikov também acreditava nessa hipótese e escreveu com confiança. Abre aspas. Esses rumores são fabricados na Alemanha para trazer turbulência à Rússia. Fecha aspas. Um oficial de inteligência também afirmou em suas memórias que os rumores vieram do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão. Embora ambos tivessem argumentos plausíveis, eles estavam errados. Os alemães não criaram boatos sobre Rasputin, apenas aproveitaram-se da situação. Em outubro de 1914, a embaixada da Alemanha na Noruega recebeu um suspeito russo, o monge Iliodor, um político carismático, ex-amigo de Rasputin, que depois se tornou um grande inimigo. Ele convidou as autoridades alemãs para comprar seu livro Rasputin, Santo e Demônio, dirigido contra Rasputin. Porém, os diplomatas alemães foram céticos à sua proposta e recusaram seus serviços. Contudo, o Estado-Maior alemão interessou-se pelo manuscrito e, em fevereiro de 1915, Iliodor foi enviado para Berlim, visando novas negociações. As imagens negativas de Rasputin aparecem pela primeira vez na propaganda alemã, dirigida aos soldados russos. Em março de 1916, na frente, foram distribuídos folhetos com uma imagem do czar apoiando-se no falo de Rasputin. Em uma caricatura de Emil Lenk, Nicolau II foi representado ajoelhando diante de Rasputin. É mencionado que os folhetos foram atirados dos zeppelins inimigos. Mas a resposta a essa propaganda é difícil de reconstruir, às vezes era inversa, fazia os soldados perceberem que aquele tema era uma invenção alemã, por isso deveriam ser ignorados. Em alguns campos de prisioneiros de guerra russos na Alemanha, foram amplamente distribuídas literaturas difamatórias, incluindo coleções de anedotas sobre a corte russa, publicadas por várias editoras de traidores russos que moravam no exterior. O golpe mais duro foi quando Gushkov falsificou supostas cartas da rainha Rasputin e as lançou ao público com o slogan, expondo as influências das trevas. Em 25 de março de 1912, Gushkov assinou um manifesto contra Rasputin em nome da facção outubrista. Os irmãos Gushkov também publicaram na mídia artigos difamatórios. Por 7 dias, o jornal A Voz de Moscou publicou uma série de artigos escandalosos em que Rasputin é chamado de corruptor, enganoso, caixote, chicote, erotomania e charlatão. No jornal Gazeta Russa foi escrito um livreto chamado Grigori Rasputin e a Devassidão Mística. Em pouco tempo, a fama de Rasputin como charlatão, que prevalecia apenas em São Petersburgo, varreu a Rússia, espalhou-se por toda a Europa e cruzou o oceano, onde jornais e revistas norte-americanos se destacaram em distorcer a reputação do czar russo e sua família. A primeira tentativa de Vladimir Dzhonkovsky para difamar Rasputin foi realizada de 1908 a 1909 e não surtiu efeito, pois ele acusava sem citar o nome de uma única testemunha. A segunda tentativa foi o famoso tumulto, supostamente organizado por Rasputin no restaurante Yar. Segundo os relatórios da polícia, Rasputin, em 26 de março, por volta das 11 horas, visitou o restaurante Yar com a viúva Anisia Reshetnikova Ivanovna, o jornalista Nikolai Soedov e um jovem não identificado. Nessa ocasião, o ancião pagou as despesas, dançou bêbado, mostrou os genitais e finalmente vangloriou-se de sua influência sobre a rainha. Habitualmente, os relatórios policiais são mantidos em sigilo até a sua averiguação, mas Dzhonkovsky adorava a publicidade e essa história fantástica foi publicada no jornal Notícia Sazonal por Simon Lazarevich Kuguski. Não é difícil de concluir que as orgias no restaurante Yar eram falsas, não só por sua absurdez, mas também porque no dia e no horário do evento descrito, Rasputin estava na Sibéria e o restaurante Yar localiza-se em São Petersburgo. Só isso bastaria para suplantar o relatório de Dzhonkovsky, no entanto esse documento continha elementos ainda mais absurdos. Por exemplo, segundo o relatório, Rasputin chegou ao restaurante acompanhado da viúva Reshetnikova Ivanovna. Porém, Dzhonkovsky não averigou que Anisia já tinha mais de 90 anos de idade e não conseguia andar, nem era capaz de sair de casa, só se deslocar de uma cadeira para outra. Ela também não gostava de festas animadas, era uma senhora devota, conhecida por hospedar peregrinos pobres. Outro detalhe é que nenhum dos garçons, nem o proprietário do estabelecimento, foram interrogados pela polícia. Um disparate completo.
Zunkovsky criou o pseudônimo de Veniamin Borisov, onde ele lança uma série de publicações, não apenas no periódico amarelo Courrier, mas no respeitável Intercâmbio e o Diário Comercial. Nesses artigos, ele afirma que em Pokrovsky, Rasputin erigiu um altar pagão, onde todos juntos acenderam uma fogueira, rezaram ao fogo, saltaram por ele como índios selvagens e depois ele fez sexo grupal com as mulheres. Os moradores de Pokrovsky protestaram. Não houve altar pagão ou dança no fogo, nem um grupo de orgias. As pessoas mais instruídas da cidade mandaram uma carta para que os jornais se retratassem. Como de costume em tais casos, as desculpas foram publicadas em uma impressão microscópica na última página e muito tempo depois. O cineasta americano Don Sharp, em 1966, rodou o filme Rasputin, o Monge Louco. Uma obra que contou com a interpretação de grandes artistas como René Archerson e Christopher Lee. Talvez não seja supérfluo citar que esse longa foi produzido nos estúdios Hammer, a mesma corporação que ajudou a patrocinar o comunismo na Rússia e na China. Por isso, o roteirista do filme ignorou que os monges ortodoxos possuem curso superior em teologia e Rasputin era analfabeto. O primeiro caso consciente de falsificação ocorreu em janeiro de 1912, impressa no jornal Voz de Moscou e Novos Colonos de Gushkov. A última brochura trazia a fotomontagem de Rasputin em hábito de monge. É importante destacar que, quando Gushkov trajou Rasputin de monge, ele não tinha a intenção de demonstrar sua insanidade ou lascívia. O propósito era apresentá-lo como um usurpador da autoridade da igreja, assim criando rixas com os autênticos clérigos. No livro de René Flop Müller, Santo e Demônio, publicado no ano seguinte, temos uma montagem da rainha Rasputin durante o chá. As xícaras cortadas e o bule pintado são perceptíveis. Apesar disso, surpreendentemente, até hoje essa óbvia falsificação é levada em conta e publicada nos livros sobre Rasputin como documento. A forma mais grosseira de adulteração era a falsificação direta. Esses foram os chamados quadros encenados, onde Rasputin não aparecia nas fotos, que atuava um sósia. Mas na maioria das vezes, os sósias não eram tão semelhantes a ele, e em geral eram diferentes. Esse foi o caso da foto mostrada pelo príncipe F.F. Yusupov. Apresentada à imperatriz, que exibe um ancião envolvido em orgias, ela reconheceu imediatamente a falsificação. Indignada, mandou prender o impostor, mas o soberano achou melhor soltá-lo. Mito 66. Rasputin era um libertino. Na verdade, os médicos afirmaram que Rasputin era mais um impotente do que um maníaco sexual. Ele tinha muitas atenções femininas e apenas os mal-intencionados não o interpretavam de maneira positiva. Algumas mulheres buscavam consolo em suas conversas, outras queriam atenção, outras buscavam cura e a maioria era simplesmente curiosa. Ademais, é estranho que, com tantas amantes, Rasputin não tivesse filhos ilegítimos. Não foi encontrada nenhuma evidência de relacionamentos extraconjugais. O inimigo número 1 de Rasputin, o monge Eliodoro, por mais que tentasse, não conseguiu sequer citar um exemplo convincente de uma amante. Só temos o nome de Maris Vyshjakova, filha de um senador e babá no palácio. Ela, sem nenhum laudo médico, acusou Rasputin de estupro. Mas vale lembrar que essa acusação só foi proferida após a sua demissão. Ela foi demitida por ser pega na cama com um cossaco. Era uma pessoa sem a mínima credibilidade, possuía distúrbios mentais e admitiu ser ninfomaníaca. Relatórios da polícia alegavam que Rasputin frequentava saunas com mulheres, encontrava-se com prostituta na rua, mas nunca foi mencionado um único nome. Isso contradiz diretamente os métodos de trabalho da polícia secreta do Império Russo. De acordo com as instruções, o agente deve fichar todos os suspeitos. E por que nunca um oficial simplesmente parou pelo menos uma vez as prostitutas para interrogá-las e apresentar provas de sua identidade? A única vez que conseguiram um nome de uma mulher que frequentava o apartamento foi o da viúva Gushchina, que tinha 71 anos. Isso leva à conclusão que toda a tentativa de comprometer Rasputin funcionaram de forma bastante desajeitada. Outra suposta prova da libertinagem do ancião é que Rasputin praticou orgias numa sauna. Uma lenda publicada em São Petersburgo pelo jornalista I.F. Manezevich Manuilov. Ele publicou em seu jornal que na Sibéria, Rasputin reuniu suas fãs, recolheu para si todos os diamantes e vestidos caros. Havia 7 mulheres e todos foram para a sauna tomar banho juntos. Essa reportagem trouxe nova revolta aos pacatos habitantes de Pokrovsky. Segundo testemunhas da comunidade, o ancião realmente foi à sauna, mas muito antes da chegada das mulheres. Em 26 de setembro de 1912, o pai das princesas montenegrinas solicitou aos russos participar da guerra contra o Império Otomano. A Bulgária, Sérvia e Grécia prometeram apoiá-lo caso a Rússia aceitasse a proposta. Rasputin e o conde Witte aconselharam o czar não entrar na guerra e este não entrou. Sergei Mikhailovich Trufanov, o monge Eliodoro, era um líder espiritual e político. De início dava a impressão de ser um homem piedoso, pois ele recolhia dinheiro para comprar roupas e sapatos aos necessitados, porém com o tempo mostrou-se um demagogo.
Sua caridade chamou a atenção de Rasputin, que o ajudou a encontrar patronos para suas peregrinações e obras assistenciais, e a imperatriz também colaborou financeiramente. As relações entre Rasputin e Eliodoro eram ótimas, até que em 1905 ele tomou parte ativa nas atividades da União dos Povos Russos, bem como na imprensa dos Centúrias Negras. Nessa época, Eliodoro iniciou comícios que atraíram grandes multidões e assim conseguiu demonstrar seu lado monstruoso, instigando o ódio aos judeus e estrangeiros. Constantemente convocava pogroms, insultava funcionários do Estado e aos membros da Igreja. Recorrendo a um discurso demagógico, falou dos interesses do campesinato sofredor. Dessa forma, Eliodoro adquiriu considerável popularidade, principalmente entre os camponeses. O discurso sanguinário de Eliodoro era algo inconcebível para a Igreja, por isso o sínodo proibiu suas atividades literárias. A intolerância religiosa de Eliodoro também era algo inaceitável para Rasputin, pois ele protegia todas as minorias religiosas e, graças a ele, muitos pogroms de judeus foram impedidos. Ele interveio tanto pelos velhos crentes como pelos protestantes. Por exemplo, em 24 de junho de 1915, Rasputin garantiu a libertação de 300 batistas. Ele elogiou os assentamentos de protestantes alemães no Volga, até aconselhou os russos a se dar bem com os alemães e tirar deles a experiência de diligência, pureza e desejo de alfabetização. As blasfêmias e apostasias de Eliodoro estavam se tornando cada vez mais perigosas, às vezes ele conseguia reunir até 5.000 pessoas. Seus seguidores eram tão desequilibrados e insanos quanto ele, pois todas as suas pregações eram marcadas por distúrbios e histerias. Eliodoro não aceitava o repúdio da Igreja por seus atos infames e resolveu renunciar não apenas à fé ortodoxa, mas ao cristianismo como um todo. E com sua peculiar megalomania, resolveu criar seu próprio Deus. Em dezembro de 1912, Eliodoro foi expulso do monastério e, em resposta, escreveu a seguinte carta para o sínodo. Abre aspas. Foi uma pena associar-me com o velho Deus, ao qual acreditava sinceramente, apaixonadamente e devotamente. Agora tenho um novo Deus, não o seu. Fecha aspas. Foi então que a loucura de Eliodoro alcançou seu clímax ao tentar criar um culto intitulado Sol e Razão, fundado na aldeia de Maria, a comunidade Nova Galileia, onde iniciou a construção de um templo. Mas as coisas não correram bem, porque os cossacos locais eram indiferentes à nova religião. Foi nesse momento de fracasso que Eliodoro amadureceu seu plano de assassinar Rasputin. A executora desse projeto seria Kionia Guzeva, uma discípula da nova religião. Durante 1913, ela visitou 2 vezes a Nova Galileia e, durante uma conversa com Eliodoro, aceitou matar Rasputin. Em 3 de junho de 1914, Kionia chegou à aldeia de Pokrovsky, onde Rasputin estava naquele momento. Por vários dias ela seguiu Rasputin e, finalmente, em 29 de junho, colocou seu plano em ação. Guzeva o aguardou perto da igreja. Naquele dia, Grigori se dirigiu ao correio para enviar um telegrama à imperatriz para que ela ajudasse a manter a Rússia fora da guerra. Nesse momento, Guzeva voltou-se para Rasputin para pedir-lhe esmolas. Ele pegou a sua carteira e tirou 3 rublos, e nesse momento, Guzeva esfaqueou seu estômago. Ela queria esfaqueá-lo novamente, mas ele se esquivou. Grigori pegou um pedaço de pau e bateu no braço da agressora, de modo que ela deixou cair a faca. A essa altura chegaram os moradores e prenderam Guzeva. Os aldeões queriam linchá-la, mas Grigori os deteve. Esse incidente quase coincidiu com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo. Embora não haja provas do vínculo entre esses 2 eventos, é difícil ignorar sua relação, ou seja, o episódio que deu origem à Primeira Guerra ocorreu um dia antes da tentativa de homicídio do maior pacifista russo, o único homem que poderia tentar pacificar o ambiente de guerra que predominava na Rússia. Nesse momento, mesmo fatalmente ferido, Rasputin enviou 2 telegramas da Sibéria para o imperador, pedindo para não começar uma guerra e que isso trairia consequências fatais para a Rússia e para a dinastia. De acordo com as memórias de Virubova, a primeira reação do soberano com as iniciativas de paz de Rasputin foram negativas. Quando chegou o telegrama da Sibéria, o imperador irritou-se com Rasputin. Alguns dias após a tentativa de assassinato de Rasputin, Eliodoro fugiu para a Noruega com a ajuda de Maxim Gorky. Lá ele começou a escrever o seu famoso panfleto intitulado Santo e Demônio. Além disso, Eliodoro era constantemente visitado por representantes do Reichstag alemão e pelos sociais-democratas alemães Gaza e Scheidemann. Mas os únicos que se interessaram em divulgar tamanha torpeza foram os esquerdistas agrupados em torno de Lenin. O livro Santo e Demônio foi publicado em 1918 em Nova York, um ano depois de ser publicado em São Petersburgo. Alguns autores sugeriram que, por sua inabilidade em escrever um livro, Eliodoro pediu a ajuda do jornalista Prugavin e do jornalista Alexander Amfiteatrov, um especialista em pornografia política. Amfiteatrov criou um grande interesse no destino de Eliodoro e ambos se correspondiam. Amfiteatrov se promoveu com agressivas caricaturas dos membros da dinastia, incluindo o rei. Em seguida, seu nome se tornou sinônimo de jornalista progressista.
Ao ler o livro Santo e Demônio, é impossível nos livrarmos da ideia de que o autor é definitivamente uma pessoa psiquicamente desequilibrada. As visões eróticas de seus personagens são singulares. Rasputin é descrito em cenas de deboche cheias de habilidades cênicas que só poderiam ter sido feitas por um escritor profissional. Outra evidência de que Eleodoro não escreveu o livro foi o trecho que a monja Xênia foi corrompida pelo velho. Algo surreal se considerarmos que em um mosteiro, Xênia não poderia sair com uma hora de atraso sem a permissão da abadesa. Obviamente, uma história como essa só poderia ser escrita por alguém como Anfiteatrov. As fotografias também foram fraudadas. Um exemplo é a foto que Rasputin encontrava-se numa festa. Um estudo mais profundo demonstrou que a foto original foi tirada no hospital e posteriormente sofreu uma montagem que alterou o fundo. Nesse meio tempo, encontraram a jovem Xênia, que não era tão jovem assim, com seus 40 anos. Ela não conhecia Rasputin pessoalmente, tinham o visto apenas 2 vezes, de longe, durante suas visitas ao mosteiro e nada mais. Os dois nunca haviam trocado correspondências. Com a chegada dos bolcheviques ao poder, Eleodoro resolveu apoiá-los. Em março de 1919, ele declarou a seguinte nota, abre aspas, pela Revolução de Outubro sou simpático, porque após a Revolução de Fevereiro, os fazendeiros, comerciantes e empresários beberam o sangue do povo, fecha aspas. Em 1918 a 19, ele retomou suas pregações e, com a sua peculiar imaginação, criou uma comunidade mística em que ele se autonomeou um Papa Russo, o Patriarca da Igreja Viva de Cristo. Em seguida, colaborou com Dzerzhinsky, um membro da Tcheca, em sua propaganda ateísta. Em abril de 1921, trabalhou para a Tcheca. Em 16 de junho de 1921, escreveu uma carta a Lenin, onde se auto-intitula Patriarca Eleodoro. Nessa carta, ele tece elogios aos avanços da Revolução, critica a ortodoxia e pede ajuda para organizar sua nova religião, que, segundo ele, está alinhada aos ideais revolucionários. Eleodoro mais uma vez foi ignorado, não obteve nenhuma resposta. Em 1922, ele foi expulso da União Soviética. Depois de ter todos seus planos frustrados na Europa, mudou-se para os Estados Unidos. Lá, Trufanov passou por quase todas as igrejas e seitas conhecidas, não excluindo a Ku Klux Klan. Se as massas conhecessem as atividades de Gushkov, Miliukov e Rodzianko, a população não só exigiria sua prisão, mas até mesmo correria um risco de linchamento. Vladimir Purishkevich, um membro da Duma, conhecido por seus discursos ridículos e ausência de autocontrole, pertencia à União dos Povos da Rússia e tinha um discurso regado por um patriotismo patético e antissemitismo. Ele ainda era um monarquista, até que, em novembro de 1915, o governo cortou enormes subsídios dados a seu partido. A partir de então, os centúrias negras se tornaram grandes opositores do Estado. De agora em diante, o furioso líder nacionalista voltou seus olhos a uma revolução contra o poder real e, junto de Markov e Dubrovin, começaram a se encontrar com generais traidores. Purishkevich não podia resistir à tentação de assumir o papel de salvador da Rússia e lutar contra as forças obscuras com o príncipe Félix Yusupov. Às vésperas da Revolução de 17, os Yusupov eram os homens mais ricos do Império. Ele também tinha grande simpatia pela indústria bélica, pois antes da guerra, seus ativos só caíam, até que com o começo dos conflitos tiveram uma forte alta. Em 1913, seus rendimentos eram de 229,9 mil rublos, e em 1914 subiram para 378,3 mil rublos. O terceiro conspirador era o grão-duque Dmitry Pavlovich, cuja participação e liderança reduziu o risco da empreitada, pois ele era o primo do imperador Nicolau II. Dmitry Pavlovich tinha grandes expectativas com o sucesso da conspiração, pois Gushkov e seus partidários queriam vê-lo no trono russo após a queda de Nicolau II. Só para vocês terem um parâmetro de comparação para quem é brasileiro, né? Imagine esse tal monge Eleodoro aí, esse Trufanov aí, como Leonardo Boff da vida, teologia da libertação da época, e o Rasputin é muito mais parecido como um Padre Kelmon da vida. É uma comparação muito mais bem feita do que essas difamações que eles fizeram historicamente. Bom, então, vamos agora, mito 67, Purishkevich, Yusupov e Dmitry Pavlovich mataram Rasputin. Imediatamente após o assassinato de Rasputin, Purishkevich, na ânsia de fama, foi até o policial que estava perto do palácio Yusupov, apresentou-se e disse que ele tinha matado Rasputin, libertado a Rússia daquele monstro. Ele era um amigo dos alemães e queria paz. Agora podemos continuar a guerra, você deve ser leal ao seu país e manter a calma, fecha aspas. Para dar mais credibilidade às suas palavras, Purishkevich deu ao policial 50 rublos. É claro que o policial foi imediatamente para a delegacia, onde relatou tudo. Essa era a função da trindade maligna, Yusupov, Purishkevich e o grão-duque Dmitry Pavlovich, dar uma falsa versão da motivação do crime.
Eles poderiam fazer isso, uma vez que a probabilidade de punição era insignificante, pois eles eram parentes próximos do rei e Prushkevich gozava de imunidade por ser um deputado. O cara mandou Máquina Mortífera 2 lá com aquela coisa da imunidade parlamentar, né? Cada um contou a sua versão do crime, versão essa que não batia com as evidências periciais e não tinha a mínima lógica. Apesar das contradições dos três patetas, de modo geral, o depoimento foi o seguinte. Rasputin foi atraído para o palácio Felix Yusupov. Primeiramente, o Yusupov trouxe Rasputin ao porão. Ele ofereceu vinho e bolos envenenados com cianeto de potássio. Rasputin comeu uma incrível quantidade de cianeto de recheio dos doces, mas como ele não era um homem comum e sim o diabo encarnado, o veneno mortal não fez efeito. Na sequência, o Yusupov atirou em seu coração com uma pistola. Rasputin caiu, aparentemente morto, mas de acordo com a sua natureza satânica, acordou. Rasputin, envenenado e com um tiro no coração, saiu do porão e tentou escalar um muro alto no jardim, mas foi pego pelos assassinos. Felizmente, o grande atirador Prushkevich, levando a arma do príncipe desnorteado, correu atrás de Rasputin e o atingiu com muitos tiros. Depois que o corpo foi amarrado e levado para o carro em que o trio heróico descobriu que o diabólico velho homem ainda estava respirando sobre a água. Mesmo com uma quantidade brutal de cianeto e cheio de tiros, um deles no coração, assim como um grande ilusionista, Rasputin conseguiu se desamarrar, mas morreu afogado no fundo do rio, nas águas frias de dezembro. Tem que ser muito burro para acreditar nessa lorota. Primeiro, Rasputin nunca comia doces, ele odiava. Sua filha relatava que ele comia apenas peixes, saladas, pão e carne, tão pouco quanto possível. Outro argumento bem convincente é que 70 mg de cianeto de potássio mataria qualquer ser humano e mesmo que tomasse uma dose menor e não morresse, sofreria danos cerebrais e não conseguiria correr e pular muros. E durante a perícia não foi encontrado veneno no corpo. Também há discrepâncias entre o período dos disparos. Em sua autópsia, o professor Korozotov declara que a causa da morte foi uma hemorragia devido a um ferimento à bala no estômago. O disparo foi efetuado quase a queima-roupa, da esquerda para a direita, atravessando estômago e fígado, com a fragmentação desse último na metade direita. No cadáver também havia um ferimento de bala nas costas, na coluna vertebral, com a fragmentação do rim direito. Na testa havia um ferimento a queima-roupa. Em segundo lugar, Prushkevich diz que Rasputin fugiu, recebendo um tiro nas costas e caiu de bruços, mas segundo a perícia, o terceiro disparo foi na testa. Prushkevich não menciona que ele virou o rosto para o atirador. Também havia uma ferida nas costas, causada por algum instrumento cortante afiado, possivelmente uma faca, talvez tivesse sido a espora de um oficial. Outra inconsistência é o local do crime. Yusupov lembrou que um policial se dirigiu para o porão onde estava Rasputin, e esse não viu o corpo porque estava de costas. Quando o policial perguntou sobre os tiros, Yusupov afirmou que um convidado bêbado que começou a atirar, e o policial foi embora. Em um relatório elaborado pelo policial Vlasiuk, a imagem é diferente. Ele relatou que viu no quintal da casa 2 homens. Quando eles se aproximaram, percebeu que era o príncipe Yusupov e seu mordomo Buzinski. Neste momento, o policial perguntou quem disparou e eles disseram que não houve nenhum tiro. Depois que os dois foram embora, o policial entrou no quintal e não encontrou nada suspeito, só então voltou ao seu posto. Como podemos ver, há um quadro muito diferente. O policial examinou cuidadosamente o quintal e não viu nada. Porque o policial não viu o cadáver que, de acordo com Prushkevich e Yusupov, simplesmente deveria estar lá, talvez porque não havia cadáver no quintal? Também não há evidências que Rasputin foi assassinado no Palácio Yusupov, o qual Vlasiuk, até às 6 horas da manhã, não tirava os olhos. Outro detalhe importante é que o corpo de Rasputin foi encontrado com um casaco de peles. Se ele estivesse dentro do palácio, onde há calefação, teria tirado o casaco. Isso também indica que ele pode ter sido assassinado na rua ou numa área externa. Da mesma forma, podemos adicionar que Yusupov e Prushkevich descreveram as roupas de Rasputin corretamente. Yusupov relatou que ele estava usando uma camisa longa fora da calça. A camisa era branca com flores bordadas. Já Prushkevich menciona uma camisa creme com bordados de seda. Enquanto isso, o exame atesta que Rasputin estava usando uma camisa azul bordada com abas de ouro. O afogamento de Rasputin é outra lenda negra. A partir do relatório da autópsia, não houve nenhum rastro de morte por afogamento. Os pulmões estavam inflados e as vias aéreas não tinham água nem líquido espumoso. Rasputin já estava morto quando foi lançado na água. O boato foi criado por causa de uma velha tradição russa que impede os afogados de serem canonizados. Após a morte de Rasputin, o grão-príncipe Dmitry Pavlovich entrou com recurso e foi perdoado, mas Nicolau II enviou ele para a força expedicionária russa que estava na Pérsia, e o seu povo foi enviado para sua propriedade. Prushkevich rapidamente deixou São Petersburgo e foi para a guerra gerenciar seu trem-hospital. O assassinato de Rasputin mostrou impunidade na Rússia e que tudo era permitido.
Quem realmente matou Rasputin? Infelizmente não temos resposta para essa pergunta. Com a destruição do corpo, o fim prematuro dos inquéritos, o desaparecimento de todos os vestígios forenses e a morte de todas as possíveis testemunhas, será impossível responder essa pergunta. Apesar disso, existe uma teoria que sustenta que a inteligência britânica matou Rasputin por medo que ele tirasse a Rússia da guerra. Segundo essa linha de raciocínio, o verdadeiro assassino de Rasputin seria um espião inglês, Oswald Rayner, com a ajuda do capitão John Scully. Oswald Rayner era um amigo de faculdade de Yusupov e permaneceu na Rússia de 1915 a 1918. Essa teoria é baseada no depoimento da filha de John Scully, que na época tinha 91 anos de idade e vivia na Escócia. Ela mostrou uma lista de agentes em São Petersburgo, onde figurava o nome de Rayner. O sobrinho de Oswald Rayner disse que seu tio, antes de sua morte, revelou que estava no palácio de Yusupov na noite do crime. Ele também tinha um anel feito de bala, que segundo ele foi disparado em Rasputin. Os defensores da conspiração britânica apontam como uma das mais importantes evidências a foto de um ferimento no corpo de Rasputin, considerado fatal, pois foi feito por um disparo de uma Webley 455, arma dos oficiais do exército britânico. No entanto, se o crime fosse realizado pela inteligência britânica, sua execução seria muito mais profissional. Outro equívoco está na premissa de que se o crime foi cometido com uma arma inglesa, o assassino deve ser um inglês. Isso nem sempre é verdade, porque na Rússia Imperial as armas eram vendidas livremente, qualquer russo poderia comprar uma Webley 455 e praticar o delito. Também foi constatado que parte da polícia também tinha esse mesmo modelo de arma. E como podemos constatar no capítulo anterior, a polícia secreta russa sempre perseguiu e caluniou Rasputin. Também podemos constatar que o trabalho da Orkana sempre foi amador. De fato, Rasputin era contra a entrada na guerra, mas uma vez na guerra, Rasputin defendia que o imperador deveria seguir até a vitória final. Além disso, se a Rússia ganhasse a guerra, ele teria que receber o Estreito de Bósforo e Dardanelos, pelos termos dos acordos secretos de guerra, e com isso teriam hegemonia no escoamento de grãos e estariam muito próximos do Canal de Suez. Além disso, com a vitória da Rússia, ela sairia muito poderosa e poderia inclusive ameaçar o domínio britânico na Índia, por exemplo. Nos Estados Unidos, foi criado o Ato de Espionagem em 15 de junho de 1917, que penalizava todos os que tentassem obstruir o serviço de alistamento com multas de até $10.000 ou até 20 anos de cárcere. Uma emenda chamada Ato de Insubordinação, em 16 de maio de 1918, ia além, impondo as mesmas penalidades para qualquer forma de expressão que criticasse o governo, seus símbolos ou a sua mobilização de recursos para a guerra. Essas repressões à liberdade de expressão foram apoiadas pela Suprema Corte. O governo também censurava todo o material impresso e deportou centenas de estrangeiros sem os devidos processos. Os governos estaduais e municipais criaram grupos de vigilância que conduziam buscas e apreensões sem mandatos e detenções secretas de suspeitos de evasão do alistamento militar, entre muitas outras atitudes que não caberiam a tais instâncias. O resultado foi inúmeros casos de intimidação, abuso físico até linchamento de pessoas suspeitas de deslealdade ou de demonstrar entusiasmo limitado pela guerra. Descendentes de alemães sofreram perseguições. Isso é a democracia. Agora, na suposta autocracia czarista, em tempo de guerra tudo era permitido, greves em fábricas bélicas, expressar críticas infundadas ao governo, achincalhar símbolos nacionais com pornografia, ou cortar e superfaturar recursos para a guerra, publicar mentiras e propaganda derrotistas nos jornais e revistas. Um dos conspiradores, infiltrados no ministério responsável, se arrependeu e resolveu apoiar o imperador e trabalhar para o bem do país. Esse malvado arrependido era Alexander Dmitrievich Protoponov. Protoponov decidiu usar seu novo cargo como vice-presidente da Duma a fim de frustrar todas as tentativas dos progressistas de agir contra o monarca. Para isso, tomou medidas repressivas para fortalecer a autoridade da polícia. Protoponov argumentou que a salvação do império da dinastia consistia em uma engenhosa combinação da força policial. Ele impediu as conferências dos sindicatos rurais e urbanos e, durante a greve de 27 de janeiro de 1917, prendeu membros do grupo de trabalho do Complexo Militar Industrial. Essas prisões foram efetuadas não tanto contra o grupo de trabalho, mas contra o Comitê Militar Industrial, especialmente contra sua cabeça Gushkov. Protoponov também tinha a intenção de organizar uma ação judicial para expor a organização de Gushkov como traidor. Gushkov rapidamente percebeu o perigo da prisão de membros do grupo de trabalho e apressou-se em exigir a libertação de seus colaboradores, porém não obteve apoio dos líderes da Duma. Milyukov não mostrou qualquer interesse na questão. Gushkov apoiava abertamente as greves, certa vez chegou a propor à Duma liberar 100 mil rublos em assistência às famílias dos grevistas, mas sua proposta não foi aprovada. A manutenção do seu poder de mobilização popular era essencial para que esse executasse seus planos de golpe, mas as ações de Protoponov estavam colocando tudo a perder.
Dizia-se que Protoponov armava a polícia com metralhadoras com receio de uma insurreição. A polícia era fiel ao czar e, estando bem armada, poderia abafar uma rebelião desde o começo. Com isso, a Comissão de Defesa Nacional exigiu em voz alta o desarmamento da polícia e intimou o ministro da Guerra a transmitir essa exigência ao imperador, mas o general Bieliaf se recusou energicamente. Em 26 de janeiro, a sessão da Comissão Operária, presidida por Gushkov, preparava greves e desordens na capital para o dia 27 de março. A Duma devia ser invadida por comparsas armados que reclamariam a queda do governo em nome do povo e colocariam Rodzianko e seu grupo no poder. O ministro do Interior, Protoponov, tomou medidas enérgicas de segurança, a seção operária foi presa e acusada de traição. Pouco depois, nos princípios de fevereiro, o imperador substituiu o comandante do Exército do Norte e a área de Petrogrado foi confiada ao general Kabalov, investido de poderes plenos. Mito 68. A Revolução de Fevereiro foi causada pela falta de pão. A Primeira Guerra não diminuiu a quantidade de grãos na Rússia, muito pelo contrário, aumentou cerca de 15%, isso devido à proibição de exportações. Em todo o período de guerra, não havia nenhum sinal de fome nas províncias. A crise de alimento nas cidades só veio no governo provisório por causa do tabelamento de preços. A crise de abastecimento, que teve seus primeiros sinais no final de 1916 e começo de 17, não era devido a uma falta de alimentos no país, e sim uma sabotagem. No início da guerra, o governo criou uma infraestrutura de mobilização de recursos por meio do Zemstvo e do transporte ferroviário, dando ao Zemstvo novos poderes para boicotar a distribuição de pão. O diretor-geral do Conselho Especial da Conferência de Alimentos era N. Gravilov. Ele e sua equipe estavam associados ao círculo de oposição. Eles deliberadamente atravancavam o abastecimento das cidades para causar insatisfação nas massas trabalhadoras. Outro membro da conspiração era Vladimir Lomonosov, um dos líderes do Ministério das Ferrovias e organizador direto do bloqueio das entregas de grãos durante a guerra. No início de 17, ainda havia mais um agravante: uma tempestade de neve interrompeu as ferrovias já congestionadas. No entanto, essa catástrofe natural não foi o suficiente para causar danos aos estoques de alimentos da cidade. Segundo o parecer do prefeito de Petrogrado e do comandante do distrito militar, havia estoque de farinha disponível para 22 dias. Além disso, todos os dias eram entregues um número suficiente de vagões com farinha para a cidade. De acordo com o chefe da polícia de Petrogrado, as verdadeiras causas da crise de pão de Petrogrado foram principalmente os rumores de uma fome iminente e a introdução desnecessária de cartões de racionamento. Isso levou as pessoas da cidade a comprar grande quantidade de pão para estocar, criando longas filas nas padarias. Isso foi agravado pela presença de cerca de 570 mil refugiados de guerra na capital, pois eles não foram considerados, portanto, não receberem cartões de racionamento. Para termos um comparativo moderno de como o pânico na capital foi exagerado, em 1917, a taxa de consumo de pão por habitante na Rússia era de 1.600 gramas por semana. Atualmente, o consumo semanal no Brasil é de 581 gramas, ou seja, 3 vezes menos que os famintos russos, entre aspas. Além dos boicotes dos mais altos níveis de fornecimento de alimentos, existem 2 fatores que podem ter contribuído para que faltasse o pão preto. Foi relatado que algumas padarias, em vez de utilizar farinha entregue, transportavam parte para as províncias, onde eram vendidas por preços elevados no mercado negro. Rumores de tais abusos forçaram o general Kabalov a impor uma supervisão mais rigorosa nas padarias. Outra falácia a se referir ao termo crise do pão é que só havia escassão de pão preto, o branco, que era um pouco mais caro, poderia ser comprado livremente. Consciente dos perigos das sabotagens, rumores e especuladores, o general Korlov escreveu uma carta implorando para que Protoponov ordenasse que todas as padarias militares assassem pão durante a noite até a manhã para disponibilizá-los à população. A carta foi extraviada e nunca chegou a seu destino. Embora houvesse farinha disponível para semanas, por causa das grandes filas nas padarias, não havia fornos suficientes para assar tamanha quantidade de pão. Por isso, a comissão decidiu mudar o sistema para cartões. O sistema de cartões realmente era algo desagradável, mas não o suficiente para destituir um governante. Quase em todos os países beligerantes havia racionamento, mas só a Rússia fez disso um motivo de subversão. O que não faz sentido se considerarmos que exatamente no mesmo país houve racionamento e a população não reagiu a tal medida. Temos o exemplo do fracasso das políticas agrícolas de Khrushchev nos anos de 1962 a 63, onde foram estabelecidos cartões para a maioria dos produtos. Em 63, não houve apenas falta de pão, mas de carne, leite e manteiga. Além disso, a inflação não foi a causa da Revolução de Fevereiro. Embora os preços do início da guerra até o final de 16 tenham aumentado mais de 3 vezes em comparação com o período pré-guerra, os ganhos dos trabalhadores nos 2 primeiros anos da guerra aumentaram ainda mais rapidamente do que os preços dos alimentos devido a uma escassez de mão de obra e ao rápido crescimento da indústria militar.
Em 1914, os trabalhadores gastavam em comida para toda a família 44% dos seus lucros. Já em 1915, com a mesma dieta, gastavam 42% e em 1916 era 25% do salário. Apenas em 17, após a Revolução de Fevereiro, durante o regime provisório, os aumentos dos preços dos alimentos começaram a ultrapassar o crescimento dos salários, mas o potencial absorvido era de apenas 29% dos lucros. Mito 69. A Rússia estava perdendo a guerra. Na realidade, com alguns rifles, os soldados russos conseguiram dizimar um exército austro-húngaro no campo da Galiza e nos desfiladeiros dos Cárpatos, e as estatísticas apontam que as tropas alemãs que lutaram na frente oriental tiveram perdas 2 vezes mais pesadas do que no ocidente. Os turcos derrotaram os britânicos, no entanto, foram vencidos pelo exército russo. Nessa ocasião, a Rússia já estava nas fronteiras do Iraque. Em novembro de 1916, na conferência em Chantilly, foi presumido que a guerra acabaria no próximo ano. Mito 70. A Revolução de Fevereiro foi uma demanda popular. O único jeito de conseguir uma revolução era através da traição do alto comando militar. Dessa forma, pouco a pouco, organiza-se um núcleo militar disposto a contribuir para o golpe de Estado. À frente da organização encontra-se Gushkov e em torno dele os oficiais Yakubovich, Toumanov, Engelhardt, Fiedbich e Tougani Baranovsky. Porém, como eles tinham pouca importância, era preciso atrair a cúpula do exército. Pouco a pouco acabaram por selecionar um grupo de generais com os quais podiam contar. Entre eles estava Polivanov, os generais Krimov, Kogandorov, os comandantes do exército Brusilov, Ruski e Alexev. Esses 3 últimos são os que mais interessavam aos conjurados, que empregavam todos os seus esforços para fazê-los ocupar posições estratégicas no momento próprio, permitindo-lhes decidir o destino da monarquia. O general Denikin nos dá impressionantes detalhes da conspiração. Abre aspas. Na estrutura do seguinte círculo estão incluídos alguns membros da extrema-direita, dos círculos liberais da Duma de Estado, o Bloco Progressista, alguns membros da família imperial e os oficiais. As medidas ativas deveriam ter sido precedidas de um último apelo ao imperador de um dos grandes príncipes. Em caso de falha, na primeira quinzena de março, era para as forças armadas pararem o trem imperial durante a sua viagem a Petrogrado. Além disso, a proposta era convencer o imperador a abdicar e, em caso de desacordo, a sua eliminação física. O herdeiro legal, Alexei, assumiria e Mikhail seria o regente. Fecha aspas. Mikhail Vasilievich Alexev foi nomeado comandante-chefe em 18 de agosto de 1915, quando Nicolau II assumiu o comando do exército. Nicolau II também lhe ofereceu algo inestimável, sua amizade. Alexev, ao longo do dia, bem como todos os outros domingos e feriados, almoçava e jantava com o imperador, onde era convidado de honra. Todas as manhãs, o czar e Alexev discutiam durante horas os assuntos da frente. Eles se entendiam bem e não havia indícios que o czar estivesse tentando impor ao seu chefe de equipe quaisquer ideias estratégicas ou táticas. Na verdade, Alexev era o comandante-chefe e cada um de seus empreendimentos era apoiado pelo soberano. Alexev já mantinha relações com Gushkov desde que ocupava o cargo de segundo-general da administração do Estado-Maior e fazia parte do grupo russo Jovens Turcos. A traição de Alexev foi tipo poderoso chefão, porque Fredo. Para que o golpe militar tivesse um ar de legitimidade, foi necessário simular, por meio de greves e tumultos, uma suposta aprovação popular. Mobilizar pessoas para esse fim era algo simples para Gushkov, pois ele era presidente da Comissão Militar Industrial e controlava os grupos de trabalho, dispondo assim de milhares de trabalhadores para seus fins políticos. O controle dos movimentos trabalhistas não estava nas mãos dos radicais extremistas, mas de conceituosos membros da Duma e respeitáveis generais. Em novembro de 1916, foi distribuído nas fábricas de Petrogrado um projeto que solicitava a criação de um governo de salvação nacional com base na Duma. Rodzianko visitou pessoalmente as delegações de trabalhadores da Putilovsk, Obukovsk e outras fábricas com saudações da Duma. Tal cumplicidade ficou explícita na noite de 26 a 27 de janeiro de 17, 10 de seus 11 membros do grupo de trabalho foram presos. Isso irritou profundamente Gushkov. Nessa ocasião, as principais fábricas de Petrogrado estavam nas mãos do general Manikovsky, que coordenava as ações dos conspiradores com a dos líderes dos trabalhadores. Apesar de ter constatado e informado o imperador sobre a preocupante propaganda entre os operários e as enormes somas de dinheiro entregues aos grevistas, Manikovsky não ofereceu resistência nem mobilizou a polícia. Em fevereiro de 17, não havia nenhuma revolução, apenas motins de pão e pequenos distúrbios que poderiam ser facilmente dissipados caso o general Kabalov não tivesse desobedecido a ordem direta do imperador para suprimir a rebelião. Mas os acontecimentos que transformaram um pequeno distúrbio em uma revolução não foram apenas o reflexo da omissão ou erros do exército, mas de uma operação premeditada de boicotes e traições por parte dos generais responsáveis pela segurança do imperador.
Um exemplo disso foram as tropas escolhidas para resguardar a capital. A guarnição de Petrogrado não era confiável e mesmo assim não foi substituída. Protoponov foi talvez o único a informar o imperador sobre o estado de espírito da guarnição de Petrogrado e de que a situação na capital era ameaçadora. Com base nessa informação, o imperador ordenou ao general Gurko que trocasse as tropas da capital por unidades mais confiáveis. O soberano é ignorado. O prefeito, o general-tenente Kabalov e o general Gurko desobedeceram o comando do imperador. O único contingente fiel ao czar era a polícia, que no momento encontrava-se quase desarmada e com uma equipe de 10 mil membros contra pelo menos 200 mil soldados armados da guarnição não confiável. As fábricas e armazéns de Petrogrado estavam cheios de armas e foram praticamente entregues nas mãos do proletariado, entre aspas. Finalmente, cansado de insubordinação de seus generais, o imperador decidiu ir pessoalmente à capital, mas antes disso ordenou para enviar a Petrogrado 6 divisões de cavalaria, 6 regimentos de infantaria mais confiáveis e equipes armadas com metralhadoras. O general Alexev desacata as ordens de Nicolau II e veta o envio dessas peças. O general Rusa ordenou não só que fosse cancelada qualquer ajuda ao general Ivanov, mas que os escalões já enviados retornassem. Na mesma noite, em nome do imperador, foi despachada uma prescrição para que as tropas já expedidas fossem detidas nas estações e não embarcassem. Todas as medidas contra a revolução e o envio de tropas contra os insurgentes foram canceladas em nome do imperador, mas para além de sua vontade. Assim, podemos supor que 700 cavaleiros de São Jorge do general Ivanov seria suficiente para acalmar a situação, porém, não foi permitido que eles permanecessem. Bom, então é isso. Com isso, terminamos nosso vídeo que já está enorme. Começamos no próximo vídeo, o mito 71. Obrigado a todos que assistiram, até mais.